Olá, me chamo Robson Constante, estamos fazendo hoje mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje eu estou com um convidado aqui, Jean Ícaro, psicólogo, Mister Diversidade Rio Grande do Sul 2023, isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Concorri recentemente em Cruz Alta e lá eles elegem, né, a Corte da Diversidade do Rio Grande do Sul, de várias categorias. E eu representei a cidade de São Leopoldo, e inclusive fui o primeiro Mister Diversidade do Rio Grande do Sul de São Leopoldo, né? Que foi bacana. uma honra maior ainda. E houve uma preparação durante alguns meses, daí eu cheguei até a final e tive a oportunidade de agora receber esse título. Que bacana. E vai ter o concurso do Rio Grande do Sul também? O do Rio Grande do Sul, ele aconteceu que foi o que eu recebi a faixa, e aí o do nível nacional, ele ainda não tem data, a princípio, ano que vem. Daí é o Mister Diversidade Brasil 2024, porque a gente recebe o título do ano seguinte. Né? Sim. Que bacana, já. Eu queria começar, porque eu também estou te conhecendo hoje, né? Normalmente tem convidados que eu já tenho uma familiaridade, já conheço antes. Sim. Então, a nossa entrevista hoje, o telespectador vai te conhecer assim como eu. Então, Certo. como eu falei, né, esse programa ele não tem tabu para falar sobre qualquer assunto, então sinta-se à vontade. Obrigado. Não é o teu divã do teu consultório, né? Mas bacana Mas ter é tão confortável quanto, viu? Que legal. Quem é o Jean? Onde nasceu? Se quiser falar um pouquinho da tua infância. Claro. Então tá. Eu nasci em Porto Alegre, mas eu fui criado basicamente na cidade de Esteio, né, que é aqui do Vale dos Sinos. E eu tive uma infância em que meus pais tinham uma certa dificuldade financeira, nunca me faltou nada, assim, mas eu também tive que, assim, ter algumas oportunidades para poder chegar em algumas posições que eu tive a oportunidade, né, tenho de estar hoje, assim. Então, a minha infância ela foi muito incentivada pelo lado intelectual da minha mãe, né? Então, a gente constantemente lia muito, ela separava, às vezes, alguns livros infantis e depois eu fui seguindo. E aí, construindo a minha vida, eu tive a oportunidade depois de receber uma bolsa de estudos numa grande universidade. Fiz um mestrado lá. Sim. E assim eu fui seguindo esse caminho, sempre com aquele impulso dentro de mim de poder participar de um concurso da diversidade aqui do Rio Grande do Sul. Então eu era um fã, eu observava, eu ficava ali nos bastidores, assim, admirando e sempre assim colocando para frente esse sonho, adiando, mas tendo muita expectativa, né? E aí, em determinado momento, né, eu pude conhecer mais o concurso, estive lá dentro e aí percebi que realmente para o ano seguinte eu estava determinado a me preparar e participar. Fui fazendo uma preparação, assim, devagarinho, sem saber de datas, né? E depois eu morei em São Leopoldo. Aí, estando em São Leopoldo, eu pensei, não, né? Agora chegou o momento de eu seguir. E foi quando eu participei do Mister Diversidade em São Leopoldo, né? Em 2022? 2021? Foi esse ano mesmo. Esse foi ano esse também. ano mesmo. Foi esse ano. E aí, chegando lá, realmente, assim, era melhor do que eu imaginei. E também mais desafiador, né? A ansiedade, assim, ela toma muita conta da gente. Tá num público sendo julgado, um medo, né, de não conquistar tudo aquilo que a gente quer. Então, foi tudo isso que foi acontecendo. O livro, né, ele foi construído após o meu mestrado, né? Eu tinha feito uma pesquisa. Porque, na verdade, tu é psicólogo. Sou psicólogo e mestre em psicologia social. Que bacana. Né? E também especialista numa terapia são as terapias cognitivo-comportamentais, né? Eu trabalho como psicólogo clínico, particularmente para o tema da população LGBT, que tem especificidades, né, ao chegarem na clínica, tem algumas demandas específicas, né? Então, infância também? Infância no trabalho, porque ela exige um outro olhar. E não é um olhar que eu conseguiria dar atenção hoje em dia. Então, eu trabalho com adolescentes e adultos. E como é que foi pra ti, então, já que a gente está falando do teu livro, né? Sim. Teu livro tem o nome A Cura Gay. Não há cura. Isso aí. Não há cura para que não é doença, né? Exato. Isso aí? Isso aí. Esse livro, ele foi construído em cima, então, de uma pesquisa que eu fiz junto com um grupo de colegas.
em que a gente investigava o quanto que os profissionais da psicologia ainda estavam tentando converter pessoas LGBTs, né? Nesse caso, a pesquisa foi focada mais na orientação sexual. Ainda em 2018, né, quando a pesquisa foi executada, existiam muitos profissionais que, de fato, tinham intenções de tentar converter uma pessoa quando ela pedia e quando ela não pedia. E aí a gente vai pensar, nossa, isso daí é uma coisa tão ultrapassada. E de fato é, mas também tão atual, é uma realidade horrível, né? É isso que eu ia te dizer, porque já foi considerada uma patologia, né? Já, no passado. No sim. passado distante, mas infelizmente eu sou professor e eu vou falando, eu converso muito com os alunos porque a gente sabe que a sociedade, quando ela se constrói culturalmente, alguns preconceitos levam-se anos e se propagam, né? Desinformação em vez de ser informação. Exato. Então, se tu puder explicar um pouquinho mais. E realmente eu já tinha um certo conhecimento de que havia alguns, talvez pela minha ingenuidade, não sei do meio, poucos profissionais. Sim, São eu poucos. também. Ah, é? Eu também acreditei. Não foi só tu que se iludiu com isso, não. Eu também acreditei nisso. Foi uma surpresa, né? E como eu falei, assim, uma surpresa muito negativa imaginar isso. Felizmente, né? Recentemente a gente teve a criminalização da homem, da transfobia, e isso acaba também protegendo os pacientes. Porque além de ser uma prática que, no sentido profissional dos psicólogos, ela não é incentivada, pelo contrário, ela é passível de ser punida. As pessoas podem até perder o registro, né, como profissionais da psicologia. Também existe agora o respaldo de ser um crime também de discriminação em relação a esse grupo. Então eu acho que isso é uma proteção, né? Sim. Mesmo daqui a pouco o paciente não se aceitando ainda, porque a gente sabe, né, que tem vários casos, né? Às vezes pessoas que têm, como é que eu posso dizer, alguns vícios, daqui a pouco álcool, droga, tem a parte de negação, né? De Total. não aceitar. Total. E também tem a parte também de não aceitar a sua condição, né, afetiva sexual, né? Então, o que é uma instrução que a gente recebe, assim, quando a formação é adequada, quando a pessoa está baseada em evidências, em pesquisas? É que, de fato, é importante o profissional acolher o porquê de um pedido como esse, sabe? Tem um motivo. Existe algo ali. Provavelmente a pessoa é discriminada, né? Provavelmente a pessoa está com medo de ter um futuro infeliz, ou a pessoa está com medo também de viver aqueles estereótipos, de acabar caindo, assim, naquelas coisas negativas que são atribuídas à população LGBT. E aí o profissional ele precisa acolher isso e entender por que há esse interesse da pessoa em tentar mudar ou negar ou se afastar da sua orientação sexual ou identidade de gênero, né? Ou expressão de gênero. E aí o que a gente faz é construir em cima disso um olhar pensando assim, olha, você quer fazer isso e a gente vai ajudar essa pessoa a desenvolver a aceitação. É uma terapia que a gente fala que é afirmativa. Ela afirma, ela conduz a pessoa a uma aceitação, porque de fato isso a população LGBT é parte de uma variação natural da sexualidade e do gênero na população humana. E é isso que a gente quer conduzir uma pessoa, para que ela entenda isso, né? Não é uma escolha muitas vezes, né? Não, na verdade é simplesmente Nunca uma coisa é uma escolha. espontânea, né? Sim. Naturalmente ela tem, só que na cultura e na história existe uma perseguição histórica, e aí a tendência é de que muitas pessoas acabem reproduzindo isso como se fosse uma visão assim pura. Não é normal. Pelo contrário, né? É muito natural. A gente tem muitas espécies de mamíferos que manifestam comportamento, né, homo-bissexual. A natureza ela também não é tão rígida assim, né? Só macho, só fêmea. Existem variações genéticas importantes. Sim. São coisas que é importante a gente rever, sabe? Sim, com certeza. E daí, retomando ao livro, então ele foi uma construção, ele foi montado, não só por ti, por outros pesquisadores, isso? Não. Na verdade, a pesquisa ela foi produzida durante o meu mestrado junto a outros pesquisadores, né, outros colegas. 2 anos de mestrado? 2 anos de mestrado, né? Na verdade, eu acabei, olha só, né? Não foi por vontade minha, porque a banca tinha alguns compromissos de viagens e tal, mas ela foi finalizada um pouco antes de 2 anos. Sim. Né? Mas assim, não foi por vontade minha, para mim a gente estendia mais, sou muito corrido, né? Sim. E... Mas normalmente quando se termina antes é porque
o estudante tem capacidade para isso, né? Porque, Pô, que legal, hein? Eu estou me sentindo elogiado. porque começou do meio acadêmico, então a gente sabe que Sei. se o aluno não tem condições, ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Então, se terminou antes, pode ter certeza que os teus orientadores, eles sabiam que tu era capaz de finalizar e que tu já podia passar de nível aí, né? Olha, eu acho que eu gostaria que eu tivesse sido valorizado dessa maneira naquele período, mas a grande questão do livro é que a Sim. construção É porque o meio acadêmico tem o... Sim, não é tem um fácil. lado meio perverso, assim, Sim. né? Não é uma coisa... Não, não é uma coisa muito... Às vezes não é tão saudável mentalmente para alguns, né? Porque Muito. para mim não foi tão saudável. Pra mim e também foi não. uma luta de... Como é que eu posso dizer? De resistência, não, mas me fugiu agora o termo. De resiliência. Muito forte. Bom termo. É, porque às vezes o teu orientador ele não confia muito em ti, né? Em vez de te dar motivação, ele te desmotiva. Mas eu fui lá e defendi o meu título de doutor com distinção. Nossa, que demais. Parabéns. Edu. Aham. Que A legal. orientadora ficou surpresa. Que legal. Que legal. Que Fica legal. a dica aí para que a gente tenha mais educadores e que pensem no ser humano que está ali por trás, né? E que a gente está aprendendo, por mais que quando as pessoas às vezes não sabem, mas quando tu fazendo um mestrado, doutorado, para alguns pesquisadores eles acham que tu já vem pronto, né? E nem sempre a gente está pronto para isso. Não, né? e no sentido geral, assim, eu digo que qualquer profissional que trabalha com temas delicados, saúde mental, precisa, né? Preconceito, discriminação, entendimento da população LGBT, isso no sentido geral, estou falando. Sim. É muito importante que a pessoa tenha a empatia, a capacidade de entender o tema e a vivência do seu grupo de pesquisa, das pessoas que ali participam, da amostra que está sendo estudada, né? Sim. Eu acho que essa é uma coisa importante. Eu tô falando no sentido assim mais amplo mesmo, Sim. né? Não especificamente. Sim. Mas então, retomamos ao livro então. E aí o livro ele foi inspirado nessa pesquisa, mas ele não é a pesquisa em si. Ele foi inspirado, né? É claro que eu menciono a pesquisa, é claro que eu menciono as pessoas que participaram dela, e eu também abordo diversos outros temas. Ele é muito além do que essa pesquisa. A pesquisa ela foi a inspiração para isso, né? Porque eu estou falando de terapeutas que tentam curar como se fosse uma doença. Então eu falo de preconceito, eu falo de ser parte de uma população LGBT, o quanto isso acaba desenvolvendo um certo estresse de ser essa minoria. Problemas de saúde mental que ocorrem aí, tem diversas questões assim que eu acredito que trouxeram um entendimento que talvez alguns outros livros abordaram muito bem, inclusive, mas também trazendo uma novidade, algumas coisas que talvez ficaram um pouco para trás e provavelmente não, existe inclusive outros materiais que avançaram além, trouxeram outros entendimentos. Então isso eu acho muito bacana, a gente vai avançando e melhorando o conhecimento científico, né? Sim, com certeza. E o teu livro, para quem tiver interesse, ele pode ser comprado aonde? Esse livro ele foi publicado pela Editora Taverna, que é uma editora muito legal e comprometida assim, bastante com autores independentes. Ela é uma editora independente, assim, eles têm uma livraria bem legal na Casa de Cultura Mário Quintana, inclusive. Sim. E essa editora, ela vende os exemplares, as pessoas também podem encontrar através do meu link do Instagram, né? Onde eu divulgo alguns materiais, eu falo bastante sobre diversos temas de saúde mental, não só de diversidade. A gente estava falando, né? Tem outros temas, né? Legais, assim. E lá tem um link em que eu falo, em que eu tenho a opção da pessoa comprar e ela vai receber na sua casa, né? Que bacana. Então as pessoas podem entrar em contato contigo através do teu Instagram. Isso. E qual é o teu arroba no Instagram? O meu arroba no Instagram é bem tranquilo. Na verdade, todas as minhas redes sociais é Jean Ícaro. O arroba do Instagram é Jean Ícaro _, mas se botar Jean Ícaro, acho que consegue encontrar. Principalmente se convive com pessoas LGBTs, com o algoritmo, ele vai indicando, assim, né? E vai levando tudo isso, assim. A chamada bolha, né? A bolha, o algoritmo vai nos conduzindo ali e a gente vai seguindo. Sim. E o Jean, como profissional, né? Tu queres falar um pouco, porque deve ter pessoas, adolescentes e adultos, que às vezes não se aceitam. E como é que é o aceitar, né? Porque a gente sabe que a gente tem um tempo para isso, né? Sim. Que às vezes do medo da sociedade, já trouxe aqui mães de pessoas trans, e que às vezes diz, mas eu fiquei sabendo por outros, daqui a pouco o filho tinha meio que receio, e daí a pessoa diz que ela levou um tempo, e é absolutamente normal. Porque a pessoa aqui, ela também leva um tempo para se entender, né? Sim, com certeza. Como é que a psicologia trata isso? Então, eu diria o seguinte, o Jean em si,
tendo a minha própria vivência dentro da diversidade, eu também tenho vivi diversos desafios, eu também tenho, de certa forma, reações também pessoais, porque isso me retoma coisas que eu vivi. Mas isso não interfere no meu trabalho, pelo contrário, ele potencializa, ele atribui mais conhecimento, porque o conhecimento da experiência, conhecimento pela experiência, ele não é algo negativo, na verdade, ele é um plus que contribui para o trabalho de qualquer profissional da saúde. Sim. Claro. Às vezes tem aquela questão do senso comum, né? Que não é o senso comum, né? O lugar de fala, né? Então, Como se os terapeutas sempre fossem neutros, né? Esse livro, pesquisas que já foram produzidas, né? Ele prova exatamente o oposto. Que as pessoas, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas não são neutras, imparciais. A gente é influenciado pela cultura. A pessoa mais desconstruída, ela vai ter preconceitos e ela vai precisar se monitorar. Quando a gente acha que está livre da discriminação sempre, porque a gente é parte do grupo, ou porque a gente estuda o tema, ou é ativista, militante do tema, a gente acaba deixando de se monitorar. E deixar de se monitorar, muitas vezes leva a gente a discriminar sem se dar conta, né? sim. E aí a gente fica se defendendo. Então, com os pacientes aqui, eu uso muito, né, de técnicas de terapia afirmativa, que são baseadas em evidências, que envolvem muito, assim, ajudar as pessoas a enfrentarem desafios da espiritualidade. Algumas religiões cristãs têm um certo afastamento, né? Sim, eu recebi um depoimento de um menino que ele disse que a madrasta dele não aceita ele por ser quem ele é. Sim. Não deixa nele encostar na vassoura para varrer a casa, que o varrer a casa vai parecer menina. é a coisa de mulher. E como se fosse um defeito ser mulher também. Isso aí. E como se mulher só ela fosse obrigada a limpar a casa, né? Sim. E o pai o obrigava a ficar de joelho, orando, pedindo perdão pelos pensamentos dele. Queria te dizer que isso é uma coisa incomum, mas não é. E daí eu fiquei sabendo por outra pessoa que, na verdade, o pai dele está se tornando um pastor de uma religião. Então eu fico pensando na dificuldade desse menino, né? Que diz, e ele comentou ainda essa semana pra mim que a única pessoa que ele tinha em casa que ele conversava era um gato que escutava ele. O gato morreu. Nossa. Daí a gente vê o quanto de... É triste, né? É triste e isso tem um E impacto não é um caso gigante, isolado, né? parece, como tu mesmo disse, né? Não é. Não, e assim, né? Olha como isso é uma coisa, assim, cruel. As pessoas LGBTs costumam ter mais problemas para lidar com algumas questões. Tem mais níveis de ansiedade, tem maiores níveis de depressão, maior dificuldade de regular suas emoções, maior abuso de substâncias, né? Substâncias, enfim, Ilícitas, né? ilícitas, né? Às vezes o álcool também, né? O álcool também, Que é uma exato. bebida, que é uma droga lícita, né? Lícita. Mas que muitas pessoas acabam, né? E tem até uma pesquisa que diz que muitos do público LGBT acabam também indo para o álcool, né? Não sei se isso de fato Não, isso é. é super verdade. Isso é super verdade. Às vezes até problemas com imunidade, gastrointestinais, porque o ser parte de uma minoria é um estresse adicional ao que todo mundo tem. A gente, né, tem problemas às vezes para lidar, tem conta para pagar, tem dificuldades, e quando tu é parte de um grupo que costuma ser discriminado há muito tempo, tu adiciona um estresse ali. E aí o que acontece é que esses problemas, eles levam as pessoas, de certa forma, a adoecerem. E aí depois as pessoas dizem vários estereótipos. Ou seja, tu adoece por causa da discriminação e isso que te faz adoecer é usado contra ti, como se tu fosse uma pessoa anormal. Então isso é uma coisa cruel, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que muito rever, sabe? Sim. Isso é uma coisa que não tem como tu não se envolver com isso, né? Porque eu acho que é impactante isso, né? Sim. É impactante e mexe com quem tem uma certa sensibilidade, né? Às vezes, por vezes, tem pessoas que são totalmente insensíveis, né? Total. Tais porque a gente é o país que mais mata o público LGBTQIA+, né? E tu sabe que particularmente mulheres trans e travestis. Na verdade, é o grupo que até E principalmente então... a transmulher, né? A trans, sim, as mulheres trans e travestis, elas têm uma vivência muito mais desafiadora, sabe? Porque elas geralmente, infelizmente, muitas delas são expulsas de casa, elas precisam iniciar a transição muitas vezes por conta, elas têm dificuldade de acessar serviços de saúde.
elas adoecem mais. A expectativa de vida acho que... 32 ou 34 anos, né? 32 ou 34 agora, né? Sim, eu... Era maior antes 35 e agora diminuiu, Sim, infelizmente. eu recebi aqui um casal de pessoas trans, né? Sim. A Débora e o Jonas. E a Débora falou, né? Eu já sou praticamente uma anciã, uma idosa por meu E que idade ela tinha? 35, 36 anos, porque ela já Nossa. passou da estatística, né? Sim. Infelizmente, da... Que triste isso, né? Que triste, aham. E daí de dizer assim, ó, eu saio de casa, eu não sei se vou voltar viva. Então, que mundo, que sociedade é essa, né? Nossa. A gente, enquanto educador, não sei se tu dá aula também, se tu tem contato, né? Eventualmente, assim, cursos livres, né? Cursos livres. Então, a gente tenta mudar essa mentalidade, né? E a gente vê que o preconceito já está lá desde a tenra idade, né? É verdade, é verdade. Sim, então... É difícil, né? Então, e como é para um psicólogo? Até porque eu também estou aprendendo a lidar com algumas questões, porque eu estou indo conversar, dando palestra para escolas, para alunos, e como não se envolver com isso, né? Porque é cada relato, é cada angústia que a gente escuta, né? Sim. Porque essa semana mesmo eu falei muito sobre a questão de preconceito, de discriminação, e daí depois eu dou uma atividade, todo mundo disse, né, que não ser preconceituoso, não ser homofóbico, não ser xenofóbico, né? Foi unânime na sala. E daí uma menina trans, no alto dos seus 12, 13 anos, se levantou e disse, eu posso falar? E ela se levantou, ficou do meu lado, ela disse, eu realmente espero, professor, que a tua fala realmente mude a opinião dessas pessoas. Porque só eu sei o quanto eu já sofri. Meu Deus. E daí a gente sabe, né, a gente tem contato, já trouxe aqui algumas pessoas trans, e uma pessoa conseguir terminar o ensino fundamental, o ensino médio, é quase que vai uma luta, né? Não é a mesma coisa que uma pessoa de cisgênero. Porque elas abandonam a escola justamente por desafios, assim, coisas tão básicas. Ser chamada pelo nome com o qual se identifica, por exemplo. Às vezes são chamadas, às vezes não, muitas vezes são chamadas pelo nome de registro lá, que não respeita o gênero auto-identificado. Problemas, assim, para usar o banheiro, às vezes, sabe? Os profissionais da educação, infelizmente, eles não são tão preparados. Nem os da saúde, sabe? Eu te falando A gente sabe assim, que a gente temos muito que evoluir, né? Não, assim, eu ia te falar, sabe, que, por exemplo, isso que eu trago, assim, do conhecimento, que eu ainda tenho muito para avançar, claro, é muito, assim, de coisas que eu fui atrás, que fui por conta, estudos, né, e depois seguindo em pós-graduação, porque não existe, assim, muita informação, sabe, disponível na graduação. Não sei se a tua teve muito, a minha não teve muito pouca coisa sobre diversidade sexual de gênero. Não. É por conta que a gente Sim, vai, né? Sim. Eu sou doutor na área, doutor Sim. em diversidade cultural e inclusão social, É legal. e a gente teve poucas conteúdo realmente. Eu não sei se tu fosse buscar uma especialização dentro da área, porque o que a gente aprende é no geral, o que é diversidade, o que é inclusão no geral. Tu não foca naquele determinado assunto, né? Eu, particularmente, a minha temática no doutorado foi a questão do consumo juvenil. Então, o abuso e que façam que adolescentes busquem uma felicidade através do produto. Sim. Então, e o quanto a mídia influencia isso. O ser diferente, o ser igual, esses nuances, né? E o quanto isso gera e vai gerando alguns comportamentos e algumas vivências. Teve um relato da menina que disse, professor, eu trouxe algumas imagens, né? Aqui diz que tem que alisar o cabelo, bonita ter cabelo liso. E eu tinha cabelos cacheados. E eu sofria discriminação. Os meninos queriam cabelos lisos. E hoje eu tenho cabelo liso, usei produto e eu não consigo voltar aos meus cachos. Eu não me olho no espelho e não me reconheço. Então, na minha tese tem na foto dessa imagem dessa menina segurando o cabelo com uma certa raiva. Ou seja, a gente acaba se ativando e repensando muito, assim, sobre as vivências que a gente tem, né? É inevitável, assim. Eu próprio, isso é uma coisa que eu escrevo ali no início do livro, eu próprio, durante o final da adolescência, eu passei por uma terapeuta em que eu não pedi para passar por alguma tentativa de conversão, mas ela, aos poucos, ela foi me direcionando para tentar me converter, porque ela achava que não era natural, assim. Ela trouxe uma explicação, assim, que é uma explicação que ela não tentaria dar para uma pessoa hétero, entendeu? E aí foi seguindo nesse caminho. Com bases religiosas ou não? Não foi com base religiosa. Muitas pessoas acreditam que aqui no Brasil as pessoas que tentam converter, elas têm uma base religiosa muito forte. De fato, isso é uma característica comum
mas eu diria que existem tantas outras também que a gente acaba esquecendo, sabe? E ela foi seguindo por essa direção. Hoje em dia até eu acho que a sexualidade ela é fluida, a minha é muito mais fluida do que já foi um dia que era muito mais restrita. E eu acho que é isso, assim, esse é o caminho, assim, a gente vai vivendo, se repensando. Eu fui repensando sobre várias coisas, ainda sigo, né? Sim, bacana. E o Jean, como é que foi essa questão da família, sempre sofreu muito preconceito? Eu entrei naquela estatística comum, né? Que a minha família teve muitas dificuldades para lidar com isso. E hoje em dia isso nem é uma questão, assim, uma coisa muito tranquila, né? Há muitos anos já, né? É bem de boas, assim. Mas houveram desafios de aceitação. Eu achava, na verdade, que o meu pai, assim, por ser muito tradicionalista, né, aqui do Sul, que ele teria uma grande dificuldade para lidar com isso. E, na verdade, a minha mãe tinha dificuldade muito maior, né? Isso mudou e hoje seguiu, assim, né? Sim, que bacana. Já o nosso programa ele é curto. Quero te trazer, se tu topares, para, dependendo, voltar com um novo livro. Não sei se tu já tem em mente mais algum livro. Eu tenho, né? E justamente, assim, Para a em segunda produção. temporada em 2023. Mas se já quiser dar um spoiler aí. Ele é um livro, assim, não entrando muito, assim, na temática, porque ele está sujeito a modificações, assim, né? Mas, assim, está na construção, vai levar bastante tempo. Ele é sobre o tema de relacionamentos abusivos e ele vai focar muito, assim, em algumas personalidades patológicas. Vai ter uma descrição bem ampla, assim. Eu gosto do tema psicopatas do cotidiano, né? Claro, relacionamentos abusivos é um tema, psicopatas do cotidiano é outro, mas acho que... Mas é mais ou menos por essa linha. Tem uma interface ali, né? E eu acho, às vezes tem uma interface e eu acho que é isso que eu quero explorar. Que bacana. E o livro já está indo para finalmente ou tu está no início? Não, eu tô bem no início, assim. Ele tá indo bem devagar. Ele tem muito chão ainda pra percorrer, entendeu? Sim, legal. Jean, sempre no final do nosso programa a gente deixa aí um espaço, uma mensagem para os nossos telespectadores. Uma mensagem final que tu quiseres aí. Eu acho que a mensagem que eu quero trazer, e eu venho tentando fazer isso muito, o conhecimento que eu tenho, que foi inserido aqui nesse livro, aquele que eu aprendo com a vida das pessoas que fazem parte de outros grupos da sigla, né? E com a minha faixa, entender que eu posso ser uma pessoa que vai representar algumas dores, algumas vivências. Eu posso ser aquela pessoa que, usando meus privilégios, né? De ser um homem branco, cis, de estar encaixado com algumas questões culturais, assim, de eu poder levar a vivência, né? Usar a minha voz para falar daquelas pessoas que são silenciadas, aquelas que não conseguem comunicar suas dores porque há um impedimento da sociedade para elas fazerem isso. E é isso que eu quero fazer com a faixa, quero fazer com o livro, né? E é o que eu estou fazendo aqui também contigo. Que bacana. Jean, tu és o meu penúltimo programa da minha primeira temporada enquanto entrevistador. Olha só. Estou aprendendo aí, então estamos fechando aí com chave de ouro. Então o nosso penúltimo programa vai ser contigo. O próximo programa, que vai ser na primeira semana de janeiro de 2023, a gente vai trazer também aí a Miss, a Luana. Luana Isabelle, que tá Miss agora, Miss Trans Brasil, né? Eu tô me atrapalhando aqui porque... uma querida, assim, baita comunicadora. Eu tô me atrapalhando aqui na fala pelo peso dessa representatividade, que eu vejo o quanto de luta foi, né? Para tu ser mister da tua cidade, miss da tua cidade, depois do Rio Grande do Sul, que já é uma representatividade, e tu ir para nível nacional, o quanto isso tem, né? Essa carga toda essa representatividade. Então, quero te agradecer imensamente por ter aceito esse convite aí. Obrigado, eu. Sei que a gente está aí finalzinho do ano, temos aí uma demanda excessiva de trabalho, então te agradeço pela tua disponibilidade. Obrigado, eu. Então, esse foi mais um programa Diversidade Sem Tabu. Eu espero que vocês tenham gostado e não perca esse episódio, repasse para os amigos, conhecidos e não perca o nosso último episódio. Até logo. Tchau.